Então vejam só, após as impugnações, o processo passa para a figura da avaliação. Vamos fazer exatamente a avaliação dos bens. A avaliação dos bens, ela tem uma dupla finalidade. Podemos dizer que a primeira finalidade é definir os valores dos bens para efeito de partilha. É necessário se saber o valor dos bens para que possam ser partilhados, mas também definir os valores dos bens para o efeito do cálculo do imposto causa-mortes. Então, dupla finalidade: verificar os valores dos bens para que possa haver a partilha, e a outra finalidade é a de avaliar esses bens para o pagamento dos impostos. Nesse caso, o artigo 630 do Código de Processo Civil diz: fim do prazo previsto no artigo 627, sem impugnação ou decidida a impugnação, que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Mas vejam só, pode ocorrer que não seja necessário a realização da avaliação. Quando nas primeiras declarações ou no momento que anteceda a avaliação, o inventariante apresente dentro da relação dos bens os valores desses mesmos bens. Se não houver impugnação a esses valores, se a fazenda pública concordar com esses valores, a avaliação ela vai ser desnecessária. A avaliação judicial ela é mais importante, ela é necessária quando houver divergência em relação ao valor. Então, o artigo 633 do Código de Processo Civil diz: sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a fazenda pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído nas primeiras declarações aos bens do espólio. Ou seja, estando todo mundo de acordo com os valores dados em avaliação, não é necessário que ocorra a avaliação judicial. E diz ainda o artigo 634, se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela fazenda pública, a avaliação cingir-se-á aos demais. Pode ser que alguns bens todos estejam concordes com esse valor e outros não. Então vamos reduzir a avaliação para aqueles bens que ocorram divergência, para aqueles bens em que as partes não estão concordando. Isso diminui o custo do processo, isso diminui os esforços que teria o avaliador judicial para realizar essa avaliação. Mas vamos entender, então, que ocorra a avaliação, que seja necessária a avaliação. Por quê? Porque não estão concordes tanto os herdeiros quanto a fazenda pública. Nesse sentido, feita a avaliação, as partes terão o prazo de 15 dias para se manifestarem sobre essas avaliações. E aí diz o Código de Processo Civil: versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano à vista do que constar nos autos. E diz ainda: julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Então, estamos nesse momento da avaliação, que é o momento exatamente para definir os valores dos bens e o valor sobre o qual incidirá o imposto de transmissão causa-mortes. Encerradas essas avaliações, nós chegamos nas últimas declarações. Essas últimas declarações é justamente a fase final do exercício da atividade do inventariante, em que esse inventariante já descreveu todos os bens, esse inventariante já deu valor a todos os bens, já foi feita a avaliação, já teve ou não impugnação, e nesse momento pode ainda o inventariante realizar emendas, aditamentos, complementações a essas primeiras declarações. Ele pode ainda fazer isso, ele pode
alterar fatos relacionados a algum bem que ele relacionou como um bem do espólio, esse bem verdadeiramente não é, ele pertence só à viúva, ou esse bem não consta nas primeiras declarações e ele faz com que conste nessas primeiras declarações. Então, essas últimas declarações é o momento em que o inventariante ele dá, vamos dizer, o exercício final nessa parte relacionada à existência de bens e de herdeiros. E aqui, então, é onde há a incidência da sonegação. Até esse momento das últimas declarações, até esse momento, não há penalidade da sonegação. Após as últimas declarações, quando o inventariante diz que não há outros bens a inventariar, é que pode ser declarada a existência de sonegação. Nessas últimas declarações também terão as partes, os herdeiros em geral, o prazo de 15 dias para se manifestarem sobre essas últimas declarações. Em seguida, então, nós temos, como a gente já falou, tivemos a avaliação dos bens, agora as últimas declarações, vamos para o cálculo do imposto. O cálculo do imposto, ele segue uma tabela. E o valor devido do imposto, ele vai ser calculado de acordo com a data da morte. Porque a abertura da sucessão se dá no momento da morte. Então, a lei que está em vigor na data da morte será a lei que irá regular o pagamento dos impostos, segundo uma tabela que faço mostrar para todos vocês agora, na tela, em que eu coloco até 1982 era 2%, de 1983 a 1996, 4%, de 1997 a 2000, uma tabela progressiva, de 2001 em diante, 5%. E atualmente vigora a Lei 15.601, onde a partir do dia 1º de janeiro de 2016, conforme o artigo 8º, vigora uma tabela, podemos dizer, progressiva, de acordo com o valor do quinhão de cada herdeiro. Então, até R$200 mil, 2%. Acima de R$200 mil e até R$300 mil, 4%. Acima de R$300 mil até R$400 mil, 6%. E acima de R$400 mil, 8%. Então, a incidência do imposto transmissão causa-mortes vai ocorrer, evidentemente, segundo a norma legal de cada estado, e incidentes sobre o valor existente desses bens na data da morte, ou seja, sobre o cálculo vai ser feito de acordo com a lei existente na data da data da morte. Para tanto, para falar sobre a avaliação de bens e outras questões no tocante a essa matéria, eu convidei o juiz da Terceira Vara de Sucessões, o juiz Saulo Fabiani, para debater sobre esse assunto. Vamos ouvir o que a gente conversou sobre avaliação de bens. Estamos de volta com o nosso curso de prática no inventário e partilha, prática direito às sucessões, e com a honra de termos presente aqui o juiz da Terceira Vara de Sucessões, Dr. Saulo Fabiani, que está aqui para nos ajudar, nos esclarecer com algumas dúvidas. Uma das dúvidas mais comuns que temos, Dr. Saulo, é sobre a avaliação dos bens. Como é que se processa essa avaliação dos bens? Surge muitas vezes a dúvida de que pode a parte já apresentar o valor desses bens, ou esse valor ele necessariamente tem que ir para um avaliador judicial. Quando houver concordância da fazenda com os bens apresentados, quando houver discordância, como é que se dá isso no dia a dia? Doutor Saulo. Olá a todos. É uma questão bem interessante. Quando as partes, dentro do processo de inventário, indicam o valor dos bens e a Fazenda Pública concorda com esses valores, não há necessidade do processo ser remetido para avaliação. Ou seja, o valor que foi atribuído pelas partes e teve a concordância da Fazenda Pública, terá tido como o valor daqueles bens que será objeto de cálculo de imposto
e do pagamento das custas. Uma outra situação é quando as partes não apresentam ou quando há alguma divergência com relação a qual o valor do bem, né, seria objeto daquele inventário. Ou seja, a parte não apresentou, ou a parte apresentou e a fazenda não concordou, esse processo obrigatoriamente segue para os avaliadores judiciais, que irão fazer a avaliação daqueles bens e após, claro, as partes irão se manifestar. Em havendo concordância, aquele valor que foi encontrado pelo avaliador judicial vai ser o valor do bem objeto de cálculo de imposto e custos. Se não houver concordância, o juiz vai decidir dessa decisão que vai chegar ao valor efetivo. Isso no caso do inventário em que não há o acordo, né? Ou seja, aquele inventário que a gente chama tradicional, que segue o rito dos 611 seguintes do Código de Processo Civil. Contudo, no processo de inventário, nós temos a possibilidade de adotar o rito do 659 do Código de Processo Civil, ou seja, as partes apresentarem uma partilha amigável. Então, quando as partes apresentam uma partilha amigável, né, o juiz vai se limitar a homologar aquele acordo de vontade e, nessa situação, né, não teremos a avaliação judicial. Quando é apresentada uma partilha amigável, a avaliação será feita administrativamente pela Fazenda Pública. Né? E aí se pergunta, e se a Fazenda, na avaliação administrativa, dê um valor que a parte não concorda? Essa decisão ou esse questionamento será levado ao processo de inventário? E a resposta é não. O CPC proíbe. No caso de arrolamento sumário, qualquer questionamento com relação a valor encontrado nessa avaliação administrativa será dirimido pela própria Fazenda. E se a Fazenda der alguma decisão que não seja favorável ou do acordo, ou da ciência, ou da concordância da parte, a parte deverá, numa vara de Fazenda Pública, questionar esse valor, mas nunca dentro de um processo de inventário. Excelente resposta, mas eu fico aqui pensando que muitas vezes os advogados, servidores perguntam quais bens vão ser a base para o lançamento do imposto de transmissão causa-mortes. Eu pergunto isso por quê? Porque pode ser que haja uma morte e o falecido tenha dívidas a pagar. Ou ele seja casado e exista uma meação. Quais bens, vamos dizer, vão gerar esse imposto de transmissão? E qual o valor desse imposto de transmissão? Na verdade, no processo de inventário, apenas vai ser objeto da partilha aqueles bens que efetivamente pertencem à pessoa falecida. Então vamos por partes. Se a pessoa era casada pelo regime que abarca a meação, então só 50% daquele patrimônio é que efetivamente será objeto de inventário a ser transmitido para os sucessores. Então só em cima desses 50% é que serão calculados os impostos e as custas processuais. Não mais do que isso. E como fica a existência das dívidas? Essas dívidas pagam imposto também? E aí, nós temos um processo de inventário, e a doutrina chama inventário e partilha. Nós teríamos duas fases. Então, nessa primeira fase, nós vamos arrecadar todo o patrimônio deixado pelo falecido e também será verificado quais as dívidas deixadas pelo falecido. Então, só é levado à efetiva partilha aquilo líquido. Ou seja, a gente primeiro paga as dívidas e o que sobra é que será partilhado. Então, para que se evite qualquer tipo de enriquecimento ilícito, inclusive para o erário público, só são calculados os impostos e custas sobre aquele patrimônio que efetivamente será transmitido aos herdeiros. Ou seja, se a pessoa deixou um patrimônio de R$1 milhão e tem uma dívida de 500 mil, né, essa dívida será paga e apenas 500 mil que será efetivamente transmitido para os herdeiros, é sobre esse valor que serão calculados o imposto e custos, e não sobre todo o patrimônio deixado. O que é deixado nem sempre é transmitido, porque o que é deixado pode acontecer numa situação, e às vezes acontece, do cara ter deixado um patrimônio de 1 milhão e ter deixado uma dívida de 1 milhão e 200. Então, nada será transmitido aos herdeiros, logo, nada será calculado a título de custos e imposto. E aí surge aquela outra pergunta, se você me permite. E esses 200 mil a mais de dívida, o herdeiro responde por essa dívida do espólio? Não. Herdeiro não responde por dívida de espólio. Quem responde por dívida de espólio é o patrimônio do espólio. O herdeiro só responde por dívida de espólio quando o processo de inventário finaliza,
termina, ele recebe aquele valor e depois surge um credor cobrando a dívida do espólio. Então, sobre aquele valor que o herdeiro recebeu, ele pode responder, mas não com seu patrimônio pessoal, quando o espólio tem patrimônio suficiente para saldar as dívidas. Excelente a resposta, porque justamente essas dívidas não são comunicáveis. A transmissão da herança não envolve a transmissão das dívidas, como acontecia antigamente em Roma, e isso era muito comum. Mas poderia dizer o valor desse imposto de transmissão, se tem ideia desse valor especificamente? É um valor móvel, a depender da quantidade dos bens que a pessoa tenha? Na verdade, o imposto de transmissão causa-mortes é um imposto estadual. Então, cada estado tem a liberdade, por Constituição, de estabelecer a cota ou a alíquota do imposto. Aqui em Pernambuco, desde 2016, 1º de janeiro de 2016, o imposto ele varia de 2% a 8%, a depender do quião que cada herdeiro vai herdar. Então, começa com 2% e o teto máximo hoje aqui em Pernambuco é de 8%. Eu só queria chamar a atenção para uma situação. O fato gerador do imposto de transmissão é o óbito. Então, se alguém faleceu antes de 1º de janeiro de 2016, o imposto será calculado com a alíquota que estava em vigor na data do óbito e não na data que está sendo calculado o imposto. Então, para óbitos pós 1º de janeiro de 2016, varia de 2% a 8%.